Meio-dia, 46 minutos. A companhia Nansen inaugura nesta semana uma nova fábrica de transformadores em Betim, aqui na região metropolitana da capital. Investimento estimado em 265 milhões de reais. A unidade pretende ampliar a capacidade produtiva da companhia para atuação no mercado nacional e internacional. Para a gente falar sobre os planos da empresa, a gente conversa com o CMO da Nansen, Ciro Lima. Olá, Ciro, muito boa tarde. O que representa esse investimento de 265 milhões na estratégia de crescimento de vocês? Primeiro é o foco no mercado nacional e depois internacional, ou as duas coisas vão andar par e passo? Primeiramente, Guilherme e Paulo, muito obrigado pelo convite, por poder fazer parte desse encontro com vocês. A Nansen está extremamente orgulhosa dessa inauguração que tivemos essa semana, e o foco da Nansen, né, como uma empresa de 96 anos e que desde 2015, né, empresa mineira de 96 anos e que desde 2015 virou uma multinacional, né, trazendo diversos processos, diversas tecnologias para o Brasil, da fábrica do mundo, que a gente fala, da China, né? E até então a gente tem crescido, dobrado de tamanho a cada 2 anos e 2 meses. Então a empresa deu uma alavancada e são muitos investimentos nacionais focados realmente no mercado brasileiro. Então, respondendo a sua pergunta, o foco é Brasil, com certeza, nesse primeiro momento, e na sequência a América Latina. Já temos alguns negócios com a América Latina ocorrendo em paralelo, sim, mas o foco inicial é Brasil. Ciro, a gente sabe que a questão da energia cada vez mais está atrelada à tecnologia. Qual que é o peso tecnológico dessa nossa fábrica? Essa nova fábrica está falando em indústria mais automatizada, indústria digitalizada, capaz de produzir os transformadores inteligentes para as redes elétricas que estão ficando cada vez mais sofisticadas. Qual é o peso da tecnologia nesse investimento? Paulo, é um ponto muito relevante dentro dessa indústria que a gente está inserido. Então, a eficiência dos processos é um dos pilares que a gente traz para o mercado brasileiro e mundial dentro do nosso grupo. Então, essa fábrica aqui, ela já nasceu 30% mais eficiente que qualquer outra fábrica na América Latina. E o grande fomentador disso, eu falo assim, o grande orgulho nosso que a gente tem é que a gente está trazendo essa tecnologia para o Brasil, ou seja, todo aprendizado, toda tecnologia, toda transferência desses processos fluidos, né, que trazem essa eficiência mais robusta, ela é repassada para todos os nossos profissionais e, naturalmente, para toda a sociedade que está aqui em volta de nós. Ciro, queria te perguntar sobre 2 pontos específicos de atuação da companhia, porque eles estão um pouco, digamos, na crista da onda, né? De produtos que vocês têm para recarga de veículos elétricos e para inversores para energia solar, porque essa nova fronteira se abriu com o mercado de carros elétricos mais expandidos, com as condições aparentemente de acesso do consumidor para energia solar, para outras modalidades. Qual é o tamanho da relevância disso no portfólio da Nansen e também na fábrica que vocês estão abrindo nesta semana? Guilherme, você vê, assim, é pujante a demanda de energia que está sendo aumentada ano a ano no Brasil, frente aos investimentos, os grandes investimentos, falo das data centers, né, que demandam muita energia, bem como da eletrificação em si. Então, já vê cidades no Brasil que estão eletrificando todos os seus ônibus, né, a gente vê a crescente venda de veículos totalmente elétricos e híbridos, como realmente está sendo uma curva bem acentuada. E essa análise nossa, a gente tomou essa decisão em 2021, a gente capitaneou esse investimento em 2021, acreditando realmente que o Brasil ia enveredar para uma eletrificação, e hoje estamos colhendo os frutos. Então, hoje a Nansen virou uma referência desse mercado, uma líder de mercado na parte de eletrificação. Hoje, todos os eletroterminais, né, públicos, né, o eletroterminal de Goiânia, de São José dos Campos, o BRT de Salvador, o próprio processo aqui de Belo Horizonte, que a gente também levou, vamos começar próximo ano a implantação, é fruto realmente do investimento em qualidade, né? Qualidade, pós-venda. Então, respondendo a sua pergunta, Guilherme, o mercado de energia ele é um mercado que só cresce, e a gente está sempre se adequando, né, aprendendo ali e procurando as dores que vão sendo preenchidas para que a gente possa surfar nessa onda de prosperidade.
E não tenha dúvida, vai crescer muito mais. E tem espaço para muita gente. Realmente é um espaço que ainda está carente aí de novos entrantes para poder se fazer investimento, porque o Brasil é enorme, né? Ciro, os transformadores são equipamentos estratégicos. A gente sabe, inclusive, que se enfrenta fila e dificuldade de fornecimento para transformador. Existe hoje o risco de escassez desse equipamento no Brasil? A indústria vê essa realidade? O Paulo, não imagino que exista um risco muito alto, mas eu vou falar assim, a Nansen, dentro do nosso plano de negócio, a gente caiu num momento ótimo, houve um hiato, o início de uma escassez devido a uma grande demanda que os Estados Unidos começou a puxar de transformadores, e a indústria nacional até então existente aqui de transformador começou a dar direcionamento para lá e começou a criar um momento único no Brasil, que era o início de atraso de entrega de transformadores. E aí, nesse momento, casou bem onde a gente viu uma chance, uma oportunidade de fazer um investimento e trazer esse processo, né, a fábrica desse investimento, 265 milhões para o Brasil, acreditando que a gente tem um espaço bom a ser preenchido. Mas eu acredito que, neste momento, com a estruturação, né, que todas as demais empresas desse setor fizeram, existe um risco, mas muito baixo disso acontecer. Ciro, por fim, para caminharmos para o final da nossa conversa, queria te perguntar sobre o papel que Minas Gerais teve neste cenário. Objetivamente, quais foram as condições ou o cenário encontrado por vocês lá em 2021 que fez ter uma opção por Minas Gerais, já que vocês têm negócios, inclusive, em outras cidades e outros estados brasileiros? Isso, durante a pandemia, nós fizemos uma transferência da nossa fábrica de Minas Gerais para Manaus, e a gente encerrou as atividades fabris aqui, mas passamos a produzir em Manaus exatamente porque a gente estava numa visão de um polo industrial de eletrônicos, né? E aí a gente fez. E aí, desde então, a gente começou uma negociação junto com o Estado e tudo mais, e a gente visualizou que para uma indústria pesada, quando a gente fala de transformadores, que exige uma logística, né, é um custo relevante, fazia todo sentido a gente ter uma base aqui para escoar, né, nossa produção de forma otimizada. E aí o governo do Estado, né, nos apoiou muito, o Invest Minas também nos apoiou muito, bem como nossos clientes, que interessados, né, em ter uma fábrica aqui local, próxima, né, também fizeram, e com isso viabilizou eu falo assim, uma ajuda conjunta, né, eu vou falar um pouco da CEMIG também. A CEMIG, ela abriu um processo específico que fez da seguinte forma, só quem vai concorrer nesse processo é quem implantar uma indústria no estado. Isso nos deu um contrato de arranque aqui, que se havia qualquer dúvida que a gente fosse investir aqui, a gente, no momento que celebrou esse contrato com eles, sacramentou o nosso investimento. Então, eu acho que foi um conjunto de fatores, Estado, Invest Minas, CEMIG, e não, eu vou falar também CPFL, Light, Energisa e Neoenergia, que nos ajudaram a realmente incentivaram, né, de forma como clientes a estarmos aqui em Minas posicionados estrategicamente. Ciro Lima, CMO da Nansen, inaugurando fábrica aqui na cidade de Betim, na região metropolitana. Muito obrigado e até novos anúncios aqui na 98 News. Eu que agradeço, Guilherme e Paulo. Muito obrigado. Um ótimo dia para todos vocês, hein? 12h, 55 minutos.